Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre as complicações crônicas do diabetes. A doutora Simone falou da complicação aguda, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as complicações crônicas. A mensagem principal que eu gostaria de passar para vocês é que a gente está aqui com o objetivo de evitar essas complicações, tá? Eu vou mostrar o que pode acontecer, mas o nosso objetivo é evitar tanto os pacientes que estão aqui, quanto os profissionais da saúde. Vou ficar aqui, tá? Então, o diabetes é uma doença para a vida toda. É uma doença crônica, que não tem cura e que vai ser para a vida toda. E o mais importante é a qualidade e a longevidade vão ser determinadas pelo desenvolvimento dos danos teciduais. E o que são esses danos? Então, a hiperglicemia crônica, ela é capaz de ativar vias alternativas no metabolismo da glicose. E essas vias alternativas são capazes de gerar um estresse oxidativo, uma inflamação nos vasos e no tecido e lesioná-los. Elas podem ser, Elas podem ser microvasculares, que são mais específicas de quem tem diabetes, como a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia, ou as macrovasculares. As macrovasculares, elas também estão presentes em outras doenças, que são nos vasos coronarianos, cerebrais e periféricos. E o diabetes vem para acelerar as macrovasculares. Esse slide aqui é um pouquinho complicado, mas eu não podia deixar de mostrar porque são exatamente essas as vias que são capazes de gerar o estresse e a inflamação. Então é assim, aqui uma glicose muito aumentada dentro da célula, ao invés do metabolismo da glicose seguir pelo seu caminho normal, ela vai ativar essas 4 vias. Essas 4 vias, por si só, elas já são capazes de lesionar o vaso e o tecido, gerando uma inflamação, um estresse oxidativo e, posteriormente, uma fibrose e uma dificuldade de irrigação dos tecidos. Aqui, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer no órgão. Então, nos nervos, aqui a gente tem um nervo normal, irrigadinho pelo seu vaso, e depois do estresse, da inflamação e fibrose, eu encontro um nervo assim. Aqui no fundo dos olhos, então aqui no fundo do olho, é uma retinopatia proliferativa leve, com microaneurismas, e uma retinopatia não proliferativa severa, com sinais de isquemia. Isso até já mostrou para a gente que o diabetes impacta muito na saúde do Brasil. Por quê? Ele é a 4ª causa de morte, é a primeira causa de insuficiência renal hemodialítica, a primeira causa de cegueira e a primeira causa de amputação. E não podemos esquecer que ele aumenta em 2 a 4 vezes o risco de uma doença cardiovascular, que é o AVC ou o infarto. Quais são os fatores de risco para a gente desenvolver essas complicações? Então, o risco vai aumentar com a idade do paciente e com o tempo de duração desse diabetes. A hiperglicemia crônica e a variabilidade glicêmica, o que é? Aquela glicemia alta, daqui a pouco aquela glicemia baixa. Glicemia alta, daqui a pouco aquela glicemia baixa. Os fatores genéticos, então, aqueles pacientes que têm história na família de parentes que tiveram complicações, ou os fatores epigenéticos, a dislipidemia, a obesidade, a hipertensão e o tabagismo. Esse é um gráfico muito interessante para a gente, que ele mostra o nível da hemoglobina glicada e o maior risco de desenvolver essas complicações.
Esse é um gráfico que mostra também de um trabalho em diabéticos tipo 2, que a redução de 1% na hemoglobina glicada é capaz de muitos benefícios para o nosso organismo. Então, eu reduzo em 37% o risco das complicações microvasculares. Isso daqui é importante a gente sempre lembrar. Esses gráficos que eu mostrei são gráficos de 2 trabalhos muito importantes dentro da endocrinologia, que é o DCCT, que é um trabalho feito em diabéticos tipo 1, e o KPDS, realizado em pacientes diabéticos tipo 2. Esses trabalhos, eles objetivam um tratamento intensivo, trazer uma hemoglobina glicada para abaixo de 7. E o que mostrou para a gente? Uma redução muito importante na incidência e na progressão das complicações. E o mais legal é que essa proteção ela é persistente a longo prazo. E aí a gente vai falar um pouquinho de memória metabólica. Porque às vezes o paciente pensa assim, hoje eu sou jovem, então eu não vou me cuidar. Isso vai refletir lá num futuro. O meu organismo ele sempre vai se lembrar daquele momento que eu estive alterado. E também vai se lembrar do momento que eu tive controlado. Então, essa é a importância de uma linearidade do tratamento, de controlar sempre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações microvasculares, as específicas do diabetes. A retinopatia, ela é a complicação tardia mais frequente no diabetes tipo 1, e quanto maior o tempo de evolução, maior o risco de eu desenvolver essa doença. Ela aparece em mais de 90% no diabetes tipo 1 e em 60% no diabetes tipo 2 após os 20 anos de doença. E ela é a principal causa de cegueira. Esses são os nossos fatores de risco para a retinopatia diabética. Para o aparecimento, os mais importantes são os 3 primeiros, e quem acelera a retinopatia diabética. Então, eu já tenho uma retinopatia diabética, e esses fatores, eles aceleram ou agravam. E 2 fases muito importantes é a puberdade e a gestação, que elas são capazes de aumentar o risco de desenvolver essa complicação e de acelerar a doença. Os sintomas, na maioria das vezes, ele é assintomático, e quando a gente tem algum sintoma, a vista pode estar embaçada, manchas no campo visual, distorção das imagens e até perda da visão. Como que a gente vai fazer o rastreamento? O rastreamento ele deve ser realizado enquanto o paciente ainda é assintomático, para a gente evitar a perda da visão. No diabetes tipo 2, imediatamente após o diagnóstico e depois anualmente, e no diabetes tipo 1, após os 5 anos do diagnóstico ou após o início da puberdade. O acompanhamento oftalmológico vai depender da lesão da retinopatia. Então, se eu não tiver retinopatia, esse acompanhamento vai ser anual. Algumas recomendações. Então, para reduzir a progressão da retinopatia diabética e o risco de perda da visão, é importante um controle glicêmico intensivo, um controle de pressão arterial, visando uma pressão menor ou igual a 140/90, controle de colesterol e o segmento com o oftalmologista. Paciente com retinopatia diabética, ele tem maior risco para ter as outras complicações. Então, a gente sempre deve investigar a nefropatia, a neuropatia e as doenças macrovasculares. Recomendações para as meninas diabéticas. Antes de engravidar, a gente quer um controle glicêmico bem adequado, com uma hemoglobina glicada menor do que 7, se possível. Por quê? Na gestação, eu tenho maior risco de desenvolver a retinopatia diabética. Se eu já apresento a retinopatia, precisa estabilizar o quadro antes da gravidez,
pelo maior risco dela progredir. Deve-se fazer os exames antes da gravidez, a cada trimestre e durante o primeiro ano após o parto, conforme o grau de retinopatia. As pacientes que têm diabetes gestacional, que é aquele diabetes que apareceu só na gestação, não precisa realizar fundo de olho. A neuropatia diabética é quando a gente tem lesão no nervo. Ela aparece em 60% a 70% dos diabéticos e ela é sintomática em 25% dos casos. Tem um grande impacto na qualidade de vida desses pacientes, devido à dor, parestesias, feridas, deformidades e maior risco de quedas e infecção. Essa é uma frase que choca. A cada minuto, ocorrem 2 amputações em todo o mundo decorrentes do diabetes. E como a gente vai fazer o diagnóstico da neuropatia? A neuropatia é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Eu tenho outras causas de neuropatia. Então, eu preciso primeiro excluir essas outras causas, que seriam deficiência da vitamina B12, doenças tireoidianas e renais, HIV, hanseníase e intoxicações. Para fechar o diagnóstico, a gente precisa de 2 anormalidades associadas. Então, sintomas e sinais em exame físico ou alterações em testes, como eletroneuromiografia. Esses são os testes que todos nós, profissionais de saúde, podemos realizar para rastrear uma neuropatia diabética. E como que a gente vai fazer o exame físico desses pés? A gente vai inspecionar a pele, verificar se existem deformidades, palpar os pulsos e a avaliação neurológica com o monofilamento e com algum desses outros testes que a gente viu na tabela anterior, que seria com o palito, testando a vibração, a temperatura ou os reflexos. O rastreamento da neuropatia deve ser realizado no diabético tipo 2, no diagnóstico e anualmente, e no diabetes tipo 1, após 5 anos de diagnóstico e depois anualmente. Então, o instrumento recomendado para rastrear o risco de ulceração é o monofilamento. A gente testa nessas áreas dos pés, a gente conversa primeiro com o paciente, dizendo que vamos fazer esse teste. Primeiro, a gente mostra para ele como que é o toque do monofilamento nos braços ou na testa, e em cada vez que eu for tocar no pé dele, ele me avisa se sentiu. A gente não pode ficar perguntando, sentiu? Não sentiu? Tá? Para não induzir o exame. Qualquer área insensível é considerado um teste anormal. A neuropatia diabética, ela tem muitas formas de apresentação. Eu trouxe 2 formas para a gente discutir, que são as formas mais comuns. Essa é a simétrica distal, que pode ser crônica ou aguda. É uma forma típica. A distribuição dela, a gente chama de em botas e em luva. O início é gradual e insidioso, e os sintomas são queimação, sensação de agulhadas nos pés, parestesias e hiperestesias. Com a evolução do quadro, a gente pode ter uma disfunção motora e uma instabilidade postural. Aqui são as neuropatias autonômicas, seria uma lesão nos nervos que controlam alguns órgãos. E aí a gente teria como achados clínicos arritmias cardiorrespiratória, gastroparesia, que é uma dificuldade de digestão, não consigo ter uma digestão normal, demora mais tempo, sempre sensação de empachamento, e uma resposta alterada à hipoglicemia, que preocupa muito a gente.
Então, aqui um pé diabético. O que é um pé diabético? Aquele pé que tem uma neuropatia, que perdeu a sensibilidade e machucou. Eu vou ter uma infecção, ulceração e destruição dos tecidos moles associados a essas alterações neurológicas e alguns graus de doença arterial periférica. Aí vai entrar junto as microvasculares e macrovasculares. E esse daqui é um pé de Charcot. O pé de Charcot é aquele pé diabético, mas com deformidades ósseas juntas. Então, eu tenho fraturas espontâneas, luxações e até deformação óssea. Destruição, desculpa. O mais importante é a gente educar o paciente a sempre usar calçados apropriados e não andar descalço, mesmo que dentro de casa, porque aquele pé já perdeu a sensibilidade. Fazer uma inspeção diária dos pés, observando o espaço entre os dedos e a planta dos pés, e informar imediatamente a equipe de saúde qualquer lesão. Agora vamos falar um pouquinho da nefropatia diabética, que é a doença renal induzida pelo diabetes. São alterações progressivas na função renal e na arquitetura dos rins, onde a gente vai ter uma perda completa da função renal. A nefropatia diabética é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. E ela é a principal causa de uma insuficiência renal crônica hemodialítica. Aqui é um paciente fazendo hemodiálise. E qual é o rastreamento da doença renal diabética? De novo, como todas as microcomplicações, há o diagnóstico e anualmente no DM2, após os 5 anos do diagnóstico no DM1, ou na puberdade, ou aquele diabetes persistentemente descontrolado. Como a gente vai fazer o rastreamento? Pela medida da albuminúria e da estimativa da taxa de filtração glomerular. A albuminúria existem duas formas, ou a albuminúria e creatinúria, ou apenas a microalbuminúria em amostra isolada, que a gente prefere pela facilidade, pela acurácia do teste e pelo custo. Para a taxa de filtração glomerular, a gente prefere usar o CKDPI ou MDRD, que são algumas fórmulas para a gente calcular. A que a gente habitualmente usava, ela é pouco acurada e essas são melhores. Toda albuminúria anormal, ela deve ser confirmada em 2 de 3 amostras coletadas em um intervalo de 3 a 6 meses. Por quê? Porque eu tenho uma variabilidade diária e alguns fatores que alteram a excreção urinária de albuminúria. Vou mostrar. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa de 2 dosagens positivas. Esses são os fatores que podem elevar transitoriamente a excreção urinária. O diabetes descompensado, atividade física intensa, infecção urinária. Então, se o paciente tem alguma desses fatores, ele pode ter um exame de albuminúria alterada. E é por isso que a gente precisa repetir para confirmar se é verdadeira ou não. E os valores que a gente utiliza para o diagnóstico são esses. A concentração de albuminúria em amostra isolada maior ou igual a 14 mg por litro. Quando a gente usa o índice albuminúria sobre creatinúria maior ou igual a 30 mg por gramas. E em amostra de urina de 24 horas, maior ou igual a 30 mg em 24 horas. Mas hoje em dia, a gente prefere usar essas duas de cima, pela facilidade mesmo do teste, que antigamente ficava naquele xixi de 24 horas, acabava perdendo o xixi. A recomendação de hoje é a gente usar os termos albuminúria normal e albuminúria elevada, e esquecer aquilo que a gente falava antigamente de microalbuminúria e macroalbuminúria.
Como a gente vai evitar a progressão da nefropatia diabética? Então, muito importante é evitar o uso de medicamentos nefrotóxicos, principalmente anti-inflamatórios e os contrastes. O controle glicêmico intensivo, desde que não tenha hipoglicemias, controle da pressão arterial, menor ou igual a 140/90, um controle de colesterol, medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona e, em casos de doença renal avançada, a restrição de proteínas na dieta. E essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Os sintomas, eles aparecem quando a gente já tem danos teciduais. E o nosso objetivo é evitar o aparecimento. Então, a gente sempre deve identificar aquele paciente que tem maior risco de desenvolver as complicações, que são aqueles pacientes que têm história familiar importante de complicações, diabetes de muito difícil controle, realizar o rastreamento correto, incentivar sempre as medidas de vida saudável, dieta, atividade física e parar o tabagismo, e um controle adequado de diabetes, hipertensão, colesterol e obesidade. Nós não queremos tratar as sequelas, nós queremos evitá-las. Obrigada.